All right. All right. Agora você vai aprender um guia completíssimo de pronúncia para iniciantes, tá? É muito importante que você assista com atenção a esta aula, papel e caneta na mão, água do seu lado, porque você vai precisar fazer anotações e você vai precisar repetir comigo, tá? O bom dessa aula está gravada é que você pode assistir quantas vezes forem necessárias para você sempre revisar e ir fixando esses macetes que eu vou te passar aqui. Porque uma vez que você tem conhecimento do ouro que você vai ter aqui, vai facilitar a sua vida. E muito, tá? E muito, ok? Let's move on. Primeiro, vamos começar com o seguinte: erros para não cometer na hora de falar inglês. E aqui, especialmente para nós que somos Brazilians, brasileiros, tá? Primeiro, saiba do seguinte: o inglês se escreve de um jeito e se fala de outro, tá? Ele é considerado uma língua não fonética justamente por isso, alright? O português, a gente escreve e fala do jeito que escreve. No inglês, não. Por isso que é importante você aprender pronúncia, por isso que você está aqui. Meus parabéns pela decisão. Vamos lá, sabendo disso, primeira coisa, tá? Isso é um erro muito comum que nós brasileiros cometemos. Quando uma palavra termina com T ou D, porque isso acontece no inglês, no português não acontece, tá? Então, o que automaticamente o nosso cérebro faz a gente fazer, já que ele está familiarizado com o português? Ele faz a gente fazer o seguinte, colocar um som de I no final dessas palavras. Então, por exemplo, ao invés de falar cat, a gente fala catchy, né? Catchy, right? Have, heavy, bad, bad, né? Então, a gente acaba pesando esses sons e colocando esse I no final, ok? Mas o que você precisa ter em mente? Que esses sons são, digamos que mudos no inglês, tá? É como se o som morresse ali, right? Então, isso também é muito importante você saber, porque olha só o que acontece. Se você falar cat, ó, olha como o som é suave, tá? Bad, 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 bad. Isso é prática, tá? Isso é prática, isso não é dom, isso é prática, ok? Porque eu também tinha essas dificuldades que eu tô te falando aqui, right? Então, quando você fala cat, por exemplo, você tá dizendo que gato é um significado. Agora, se você vai lá e coloca um i no final, aí fica tipo um cat, né? Catch, né? Cat, né? Se você fala com esse t de tio, tia, né? Tem gente que fala cat, né? Tipo catch. Já é outra coisa. Olha a importância de pronúncia. Você muda, é outra palavra, outro significado. Catch é o verbo pegar, tá? Outro exemplo, have, ó, have. Apesar de terminar com o E aqui, tá? Esse E é mudo, então o som vai terminar no V. Have. E se você vai lá e coloca um I no final, fica heavy, que é pesado. Olha só a importância de pronúncia. Bad, que é mal ou ruim. E badge, que é crachá, badge. E aqui eu coloquei o nome desse cantor, que é muito. Nossa, eu já ouvi vários brasileiros falando dessa forma, tá? A gente tem a palavra ali, Ed, que é o nome dele, Ed. Ed Sheeran. Mas já ouvi muitos brasileiros falando Ed Sheeran. Só que edge, é beira ou fronteira. Olha só como muda, tá? Então, isso aqui, ó, é chave para você saber. Vamos lá, moving on. Prosseguindo. Outra coisa muito importante, não confundir sons do H no inglês e do R. H, imagina que você está dando uma barra furada no espelho. Mas eu tô rindo à toa, right? E o R, lembra do R caipira? R, porta, porteira, que é como eu falo, inclusive, né? Eu sou no interior do Paraná, né? Tem algumas cidades de São Paulo também que eles têm esse R, right? Brr, brr. Então, olha só, se você diz rat, é rato, ratazana. Se você diz hat, que é o som do H, imagina que você vai dar uma barra furada no espelho, ok? Hat. Repita comigo, tá? Vai repetindo sempre, pausa a hora que for necessário e repita quantas vezes forem necessárias. Hat é chapéu. Rabbit é coelho, ó. Rabbit. Lembre-se, pronúncia não é dom, é prática. Rabbit. Então você precisa abrir a boca, falar, ok? Rabbit. Habit. Habit é hábito. Percebe a diferença? Prosseguindo, moving on.
Alright. Muito importante aqui. A gente tem esses dois sons, digamos que são dois sons de I, para ficar mais fácil de você entender, tá? No inglês. Um deles é o mesmo I que a gente tem no português, eles são de I. A gente sente, é claro que eu tô forçando aqui, né? Mas fala, ó, I. Você vai sentir os cantos da boca repuxarem para trás, é como se você desse um leve sorriso. I é um som mais longo também. Então, quando a gente fala vi, li, livro, ok? Agora, a gente tem um outro som do I no English, que é um I sem vergonha. É como se você falasse um I sem vontade, quase um E fechado, e é um som mais curto também. Então, E. Então, você sai daqui e ó, olha para minha boca. Passei até um vermelhão hoje, um batom vermelho para você visualizar isso bem, tá? I, E. I, E. E. Repita junto comigo, forçando desse jeito, para o seu cérebro entender e assimilando isso e se acostumando, ok? Para você treinar a musculatura aqui, para acostumar, alright? Com sons do inglês. Então, E. I, E. I, E. Ok? O segredo aqui também é o seguinte, muitas, tá? Não tô falando todas, muitas palavras que a gente tem o I no meio, vai ter esse som. Por exemplo, live, shit, ship, bitch. Quase um E fechado, percebe? Quase um Ezinho. E esse som de I é quando você tem dois E juntos, double I, né? Ou um E e o A, tá? Normalmente. Então, olha só a diferença. Escuta isso. Aí vai repetindo comigo. Live, leave. Shit, sheet. Ship, sheep. Vamos para os significados, né? Live, morar. Leave, sair ou deixar. Shit, merda, cocô. Sheet, folha de papel. Folha de papel. Ship, navio. Sheep, ovelha. Vai forçando os sons, tá? Bitch é um xingamento para mulher. Beach, praia. Outros sons que a galera confunde muito, né? Por exemplo, qual que é a diferença de pronúncia dessa para essa palavra? Aqui é homem no singular, aqui é homens no plural, ok? O que acontece? No inglês, a gente tem um som que é o mesmo que temos no português. Que bom, né? Já facilita um pouco a nossa vida. Então, quando você fala panela, canela, janela, esse som de olha a minha boca. Eu quase nem abro muito a minha boca. Jéssica, canela, prédio, janela, panela, ok? E aí, esse som a gente vai ter geralmente quando temos uma palavra que a gente tem o E no meio. Por exemplo, man, bed, can, ok? Agora, temos um outro som que geralmente acontece quando temos o A no meio da palavra, que é um som mais prolongado, é um som que nós não temos no português. E o segredo dele é abrir mais a boca. Então, the jaw, a mandíbula, que é essa parte aqui, cai. A gente fala aqui, the jaw drops, a mandíbula cai. Então, a gente abre mais a boca. Esse é o segredo desse som. Ai, Jess, mas eu não reparo eles falando assim. Mas eles falam assim. O que acontece é que eles falam de uma forma mais natural e mais agilizada, tá? Então, você sabendo disso, começa a prestar atenção quando você ouve música, você vai perceber que eles abrem mais o som, eles prolongam mais o som. Porque esse é o segredo, tá? Aqui, obviamente, estou forçando para ficar mais evidente para você, para ficar mais claro, tá bom? Mais fácil de você entender. Então, pega lá aquelas palavras que eu te falei do português e vai repetindo comigo. Então, é como se você falasse canela. Olha a boca. Eu saí de canela para canela. Panela. Janela. De novo. Panela, canela, janela. É. E olha esse símbolo aqui, que é o símbolo do som, tá? Percebe que é um A com um Azinho grudado. E justamente o segredo desse som, como é abrir mais a boca, você fica assim, nossa, mas peraí, que som é esse? É um A, é um E, é um A com E, percebe? Então, olha só a diferença. Man, man. Bad, percebe que é um som mais longo? Ó, bad, bad. Pen, pen. Então, aqui o som é mais rápido, que é representado por esse Ezinho aqui mesmo, tá? Então, olha só, de novo. Man, vai repetindo. Man. Bad, bad. Pen, pen. Outra coisa importantíssimo, no português, quando nós temos uma palavra que tem o L, né? Por exemplo, alto. Alto.
A gente tem alto com L e alto com U. A pronúncia é a mesma. A gente não diferencia no português o L do U, concorda? Mas no inglês, a gente tem que diferenciar. Tem que diferenciar, tá? Então, quando a gente tem o L no final de palavras, principalmente, a gente tem que deixar evidente que é um som de L. Então, você dá uma levantada na língua, tá? Como se você fosse engolir ela. Não precisa necessariamente tocar a ponta da língua no céu da boca, tá? Não precisa necessariamente, mas você tem que dar uma levantada nela. É mais ou menos esse movimento que ela vai fazer. Ok? Então você tem school, ó, school. Email. Percebe minha língua se mexendo ali? Email. E-mail, quem fala somos nós brasileiros. In English é email. Ball. Ball. People. People. Apesar de ter o E no final, a pronúncia termina no L, tá? Porque esse E é mudo. People. People. Esse som, por exemplo, não é comum para a gente no português. Então, pode ser que você tenha um pouco de dificuldade. Se tem dificuldade, significa o quê? Que precisa praticar. Pronúncia não é dom, anota isso. Pronúncia é prática, ok? School, email, ball, people. Som do TH, famigerado, né? Muita gente, ai, não consigo, ai, socorro, ai, que eu faço, ai, vou deixar sem TH mesmo, ai, whatever, ai, o estrangeiro que se vira para me entender. Não é bem assim. O som do TH, na verdade, não é tão difícil, tá? Só que você precisa prestar atenção e precisa repetir comigo, precisa praticar, tá? Então, a gente tem dois sons para o TH. Ambos a gente precisa colocar a língua entre os dentes. Para um deles, a gente vai colocar a língua entre os dentes e vai assoprar, fazer o som do S. E aí você fala, sopa, sapato, sapo. É como se você tivesse a língua presa. Sabe aquelas pessoas que falam, você está aí? Você está aí? Olha para minha boca, você está aí? Você está aí? Vai repetindo comigo, você está aí? Agora, o outro som, língua entre os dentes, você vai fazer como se fosse o Z com a língua entre os dentes. Vai parecer um barulho de abelha. Você vai sentir aqui vibrar e a sua língua vibrar também. Parece choquinho, assim. Ok? E aí você tem thanks, month. Nesse começo, põe essa língua para fora sem medo de ser feliz. E sem vergonha também, tá? Porque você tá falando certo, não precisa ter vergonha, ok? Língua entre os dentes. Conforme você vai praticando, 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 você vai se acostumando. E quando você menos esperar, você vai estar fazendo o som do TH só colocando sutilmente a ponta da língua entre os dentes. É assim que os nativos falam, porque já está naturalizado para eles. Então, muitas vezes você nem repara. Às vezes você repara, tá? Principalmente quando você está assistindo algum vídeo e tal. Preste muita atenção, porque quando tem um zoom no rosto da pessoa, é mais fácil de você ver. Agora, se está mais longe, às vezes você não consegue perceber, porque eles colocam a ponta da língua ali entre os dentes, já está mais naturalizado, né? E já sai o som tranquilamente, ok? Sem esforço algum. Alright? Então, ó, thanks, thanks. Ó, tô colocando só a pontinha da língua só pra você, ó. Thanks, 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 month, month, month. Percebe? Esse é o objetivo da gente chegar com você tornar esse som mais natural, tá? E lembre-se, anota isso aí para você não esquecer. Toda vez que você encontrar um som do inglês que você tem mais dificuldade, adivinha o que você tem que fazer? Praticar mais e praticar de forma intensiva. Então você vai pegar aquele som e vai praticar todo dia um pouco. Todo dia um pouco. Não é praticar hoje, daqui 2 meses, daqui um ano. Não, porque daí você vai continuar sempre com a mesma dificuldade. Não é esse o ponto. Por isso que você está aqui na mentoria, ok? All right. Thanks. Month. Father. That. Thanks. Month. Father. That. E aí, tá? Eu vou te mostrar aqui que aquela crença de, ah, nada a ver, vou fazer o som do T mesmo e vou ser feliz, o estrangeiro que se vira para me entender, não é bem assim. Olha só aqui o problema. Se você falar three, é 3, three. Se você falar com som de F, muita gente acha que é som de F, mas não tem nada a ver, tá? Esse que é o som do F, é a minha boca, ó. Farofa, pá, farofa, pá, right? Free é livre, grátis, gratuito, free. Three, ó, o TH, three, 3. Tree, som do T, tree, árvore. Som do M e do N no final. No inglês, a gente
tem que diferenciar. Principalmente no final de palavras, né? Então, o que acontece aqui? Quando a palavra termina em M, você, ó, ó, o que eu tô fazendo? Fechando a boca, você fecha a boca. Então, Pam, que é um nome próprio para mulher, tá? Pam, pen. O N, a boca fica aberta. Por exemplo, quando você fala não, navio, a sua boca fica aberta e a ponta da sua língua toca ali no começo do som da boca, certo? Então, ó, Pam, fechou a boca porque termina em M. Pen, a minha língua lá, ó. Pen, panela. Some, soma, de conta, né? Por exemplo, soma. Sun, sol. Percebe a diferença? Pam, pen. Some, sun. Aqueles detalhes da pronúncia que fazem toda a diferença. Então, por exemplo, se você falar para um gringo some, ele vai pensar em soma. Se você falar sun, ele vai entender sol. Percebe? Ok. Sempre macete aqui, tá? Para sua vida. Sempre que você encontrar uma palavra em inglês longa, uma palavra grande, sempre preste atenção redobrada quando você ouve um estrangeiro, um nativo falar, principalmente um nativo, tá? Para você captar qual é a parte, ou a sílaba, né? Qual é a parte da palavra que é mais forte. Porque o que acontece? Geralmente a gente tem muita dificuldade aqui, tá? Então, quando você faz isso, você começa a prestar atenção no nativo, você vai internalizando isso de uma forma mais natural, que é esse o objetivo, por isso que você está aqui na mentoria comigo, tá? Então, comfortable. Comfortable. O começo aqui é mais forte, por exemplo, que é confortável, uma palavra grande, né? Comfortable. O que acontece? Muitas vezes, eu já ouvi muitos brasileiros falando comfortable, ou comfortably. Aí o gringo vai ficar meio assim, ele vai ficar pensando, ele, sabe, ele vai bloquear naquela prova ali que ele vai ficar tentando entender o que você está falando. Aí ele vai falar assim, do you mean comfortable? Oh, yeah, comfortable, you know? Right? Frustrating. Sobe, morre e desce. Frustrating. Já ouvi muita gente falando frustrating. Frustrating, ok? Motivation. Motivation, ok? Então aqui eu só coloquei alguns exemplos, mas o macete viu uma palavra grande, coloque nas ferramentas, dicionários que eu vou te passar, que você vai aprender aqui na mentoria, traga nas aulas de conversação, preste atenção quando você ouve um gringo falar, tá? Procure identificar qual que é a parte forte, né? A sílaba forte da palavra, alright? Ok, então, dito tudo isso, erros para você não cometer na hora de falar inglês, vamos aos macetes de pronúncia que tornam essa fala mais fluida e natural também, tá? Primeiro macete de pronúncia para tornar sua fala mais fluida e natural. Quando você tem uma palavra que termina com som de consoante, tá? Teacher, give termina com E. E é vogal, não é consoante. Você está correto. Só que o E é mudo aqui. Portanto, a palavra é give, não é give. É give. Esse E é mudo, então a pronúncia termina no som do V, que é um som consonantal. Então, uma palavra termina com som de consoante, tá? Deixa eu colocar minha imagem aqui para não ficar em cima ali do escrito. Se uma palavra termina com som de consoante e a próxima começa com vogal, o que você vai fazer? Conectar os sons. Ó, som de consoante, próxima vogal, linka sem medo. Som de consoante, próxima vogal, linka sem medo. Então, ao invés de você falar give it away, você vai falar give it away. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Give it away, give it away, give it away now. Conhece essa música do Red Hot Chili Peppers? Então, ok? Quando você sabe desses macetes, a sua fala se torna mais fluida, mais natural, automaticamente você adquire confiança para falar, and, seu inglês melhora, and o seu listening também, tá? Porque é assim que você vai ouvir o gringo falando. Você não vai ouvir ele falar, give it away. Não, give it away, alright? This afternoon, linka ali sem medo, this afternoon. Cats or dogs, linka aqui, ó, cats or dogs. I want this orange. I want this orange. I want this orange. Outro macete aqui. Se uma palavra termina com som consonantal, principalmente termina com T ou D, e a próxima palavra também começa com um som de consoante, o que você pode fazer? Você pode derrubar esse som final da primeira palavra. Então, por exemplo, ao invés de você falar next door, você derruba esse T e fica next door. Dead take, Vai repetindo comigo, ok? Most common,
Most common, most common, most common. Percebe? A consoante aqui, derruba o som final da primeira palavra, que é a consoante, né, da final da primeira palavra. E ó, most common. I want this orange. I want this orange. I want this orange. I want this orange. Você vai linkar tudo aqui, né? I want this orange. I want this orange. Must go, must go, must go. Just do it. 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 Outro macete importantíssimo. Se uma palavra termina com o mesmo som que a próxima começa, então, por exemplo, a social termina com L, life começa com L, pet termina com T, turtle começa com T, entende? Então, a primeira palavra termina no mesmo som que a próxima palavra começa. O que você vai fazer? Você vai juntar esses sons, você vai conectá-los, ok? E aí, quando você conecta eles, é como se eles se juntam e aí fica só um som, tá? Então, você não precisa falar social life, o L duas vezes. Você vai falar isso só uma vez. Social life, social life, social life, social life. Pet turtle, junta isso aí. Pet turtle, pet turtle, pet turtle, pet turtle. I want to, I want to, I want to, I want to. Ok? Bons estudos, repita muito e comece a colocar em prática esses macetes de pronúncia no seu inglês.